nós iremos responder depois, na hora do debate, tá? Agora chamo o nosso moderador, doutor Bruno, para dar início à apresentação. Agradeço a todos pela presença. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com todos e explicar um pouquinho sobre genética e medicina reprodutiva. E eu vou começar apresentando minha aula, que é, na verdade, um overview e uma evolução de um dos testes mais importantes que a gente tem hoje para a medicina reprodutiva, que é o teste de PGTA. Só para confirmar que todos estão vendo a tela, se vocês puderem dar uma confirmação, obrigado. Então, só para, eu trabalho aqui dentro do Hospital Albert Einstein, a gente tem uma parte de genética e de medicina reprodutiva, que a gente começou a fazer alguns exames desde 2018, e eu vou explicar um pouquinho sobre esses exames e conversar um pouquinho sobre a evolução que a gente tem nesta área. Então, hoje, o teste genético para implantação, ele tem alguns objetivos, tá? Quais são esses objetivos? O primeiro deles é melhorar as taxas de implantação. Como nós sabemos, as taxas de implantação, elas não são sempre garantia de um sucesso reprodutivo, então realizar uma FIV nem necessariamente vai ser 100% de sucesso. Então o teste foi desenvolvido para melhorar as taxas de implantação. Por consequência de melhorar as taxas de implantação, a gente tem uma diminuição da taxa de aborto. Como eu vou mostrar no teste, a gente vai conseguir verificar os embriões antes da implantação e dessa maneira não implantar embriões que apresentam algum problema genético. A gente diminui o risco da descendência ter alguma deficiência cromossômica e por um objetivo secundário, que é o de reduzir as gestações múltiplas. As indicações que a gente acaba orientando para a realização do teste genético para implantação são idade materna avançada, então acima de 38 anos a gente considera, 2 falhas ou mais de implantação, quando a paciente realiza 2 FIVs e não consegue a tão sonhada gestação, quando a gente tem 2 ou mais abortos recorrentes, então para a gente também estudar essa causa, quando a gente tem um fator masculino no casal, isso é super importante, e quando esse casal apresenta alguma translocação balanceada. Então, o casal apresenta um cariótipo alterado, fora da normalidade, e por consequência aumentando o risco de você desenvolver embriões alterados cromossomicamente. Só para vocês verem um histórico rapidamente, o teste de PGTA, ele começou em 1991. Em 1991, quando surgiu a necessidade de se orientar casais que tinham doenças ligadas ao cromossomo X, então eram doenças relacionadas ao sexo, para você evitar com que essas doenças acontecessem. Então, o FISH, que era uma técnica que a gente utilizava antigamente, ele servia exatamente para isso, para a gente detectar qual tipo de cromossomo estava presente naquela célula. Se ela apresentava XX, que é do sexo feminino, ou XY, que é do sexo masculino. Dessa maneira, você conseguia diferenciar os embriões e assim selecionar os embriões para evitar esse tipo de doença correlacionada ao sexo. O FISH, ele começou em 1991 e foi utilizado por bastante tempo. Até meados de 2013, a gente ainda utilizava o FISH para algumas aplicações, 2014, porque o FISH, ele é uma técnica que a gente não conseguia olhar todos os cromossomos que a gente tem nas células humanas. Então, geralmente, o FISH, ele vai olhar os cromossomos que são mais correlacionados com alterações cromossômicas. Então, cromossomos 13, 18, 21 e os cromossomos sexuais, como a gente estava conversando, que são os cromossomos X e Y. O teste de Array-CGH, que começou por volta de 2005, ele trouxe uma novidade com relação ao FISH, que foi
a possibilidade de utilizar esse teste para analisar todos os cromossomos. Então, ele não ficava restrito a apenas 5 ou 3 cromossomos. A gente conseguia olhar para todos os cromossomos. Então, desde o cromossomo 1 até o cromossomo 22, que a gente considera cromossomos os cromossomos que a gente tem do 1 ao 22, e os cromossomos sexuais, que são o cromossomo X e o cromossomo Y. Em 2010, surgiu a técnica para medicina reprodutiva da PCR em tempo real, que também conseguia verificar todos os cromossomos e aumentava essa capacidade de analisar os cromossomos. Porque com o array CGH, que a gente conversou, a gente só olhava o cromossomo inteiro. Então, se eu tinha algumas deleções ou duplicações em pequenos tamanhos, ele não conseguia verificar. E a partir desse outro método chamado de qPCR, ou PCR em tempo real, que está muito em moda com relação ao COVID, a gente conseguiu melhorar a nossa taxa de detecção. Até que em 2012, começamos a utilizar o microarray, que o microarray foi uma mudança significativa para todos os testes genéticos pré-implantacionais, porque ele trouxe uma resolução que a gente não tinha antigamente. Então, começamos a ver alterações embrionárias com tamanho pequeno. Então, deleções de 10 megabases, deleções de 15 megabases, que anteriormente não eram vistas. E isso tornou o teste mais sensível, porque dessa maneira, aqueles embriões que antigamente eram considerados normais, começaram a ser considerados e que não tinham uma implantação, começaram realmente a ser vistos na verdade, que é que ele apresentava uma alteração cromossômica e por isso que não acontecia a sua implantação. Em 2014, a gente teve o surgimento do sequenciamento de nova geração para medicina reprodutiva, na qual trouxe a possibilidade ainda maior do aumento da resolução desse teste. Então, hoje, essa é a tecnologia que a gente utiliza aqui no laboratório, em outros laboratórios também, que mostrou uma possibilidade fantástica de você detectar deleções ou duplicações pequenas. Então, para todos aqueles casos que você não tinha resposta, com o NGS você começou a correlacionar o possível erro ou acerto e também melhorou, consequentemente, os custos. Então, com relação a custo-benefício, é uma técnica muito eficiente. Você consegue ter melhoras muito boas com relação ao custo para paciente, para clínica, para poder ofertar esse exame. E é a técnica hoje que a gente considera a técnica a técnica que existe a maior evolução até os dias de hoje. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, para não me estender muito, isso é só um diagrama mostrando basicamente como funciona cada uma das técnicas, e eu vou me aprofundar um pouquinho mais no sequenciamento de nova geração, que é a técnica mais moderna, que é o que nós conseguimos, né, estamos analisando hoje. Tá? Para a gente ter uma ideia, um protocolo de sequenciamento de nova geração, ele precisa ter uma amplificação do genoma completo, tá? Por quê? Porque quando a gente recebe as células embrionárias, a gente recebe 2, 5 células, pode receber até uma célula, ou até um pouquinho mais, até 7 células. E a gente precisa obter material genético o suficiente para poder fazer uma detecção adequada. E para isso a gente precisa amplificar, ou seja, multiplicar esse material genético várias e várias vezes para eu poder detectar da maneira correta o que a gente tem desse material genético. Tá? Depois disso, a gente vai fazer um preparo, que a gente fala, que é o preparo da biblioteca de DNA. Ou seja, esse DNA que a gente conseguiu amplificar várias vezes, a gente vai purificá-lo, a gente vai deixar ele da maneira correta que tem que ser feita, para que o sequenciador, ou seja, que a máquina que lê esse material genético, consiga ler esse material genético e nos mostrar qual que é o sequenciamento, quais são as bases desse DNA, tá? Então, só para a gente conversar um pouquinho sobre as etapas e para ter um pouquinho mais de ciência todos, essa é a primeira etapa, que ela é super importante quando a gente está falando de
triagem genética para implantação, que é a amplificação da amplificação do genoma completo. Essa é uma amplificação que é feita baseada em enzimas, tá? Então a gente é feito tudo isso dentro do laboratório. Então é uma parte feita por profissionais da área da saúde que fazem essa amplificação através de enzimas e conseguem multiplicar o material genético diversas e diversas vezes, e o melhor, e o mais importante, mantendo sempre esse material genético íntegro, estável e representativo da verdade, que esse que é o mais importante. Não adianta a gente criar material genético, ou seja, multiplicar várias vezes essa molécula de DNA, se ela não está representando aquela primeira molécula, ou molécula mãe que a gente chama, porque senão teríamos um resultado errado, e é isso que a gente não quer. Então, o que a gente sempre fala é que esse tipo de material genético que a gente está amplificando, no final das contas, ele vai ter uma alta cobertura genômica, então eu vou conseguir olhar por quase sua totalidade do genoma, ele vai ter uma alta uniformidade, que é super importante para a gente, porque a gente está verificando o número de cópias, que é isso que é o importante para fazer a análise. Ele apresenta uma alta sensibilidade, como conversamos, então, se a gente obter uma célula desse embrião, a gente consegue receber e consegue processar, e apresenta uma baixa taxa de alelo dropout. Alelo dropout é quando a gente está falando de doenças monogênicas, então, por exemplo, fibrose cística, que esse alelo, o alelo que condiciona a doença genética, ele não vai ser perdido, que é isso que significa o alelo dropout. Então, ele tem uma baixa taxa de alelo dropout. Para vocês entenderem rapidamente também como que o sequenciamento funciona com a tecnologia que a gente utiliza hoje para PGTA ou teste genético para implantação. Ele é um sequenciamento que ele é baseado em duas particularidades. A primeira é que ele sempre, toda e qualquer molécula, ela é adicionada, ela é acrescentada a uma BID, que é essa esfera que ele está mostrando nessa imagem. Essas esferas são microesferas, elas são de nanotecnologia, então a gente não consegue ver ao olho nu, tá? Então, você vai colocar diversas moléculas de DNA aí que vão ser acopladas e é possível, e graças a essas BIDs, que elas vão ser possíveis de leituras, porque cada uma dessas moléculas vão se multiplicar várias vezes por essa BID, e essa BID vai ser possível colocar num chip para a gente ler no sequenciador. O que essa BID nesse chip vai acontecer durante o sequenciamento? Durante o sequenciamento, a gente vai ter a incorporação de bases nitrogenadas para estender essa molécula e realmente verificar o que essa molécula condicionava, o que ela estava representando. A cada vez que eu tenho o acréscimo de uma base nitrogenada, eu tenho a liberação de um íon H+, isso baseado em toda a condição que a gente tem do nosso DNA. Sempre que a gente tem a ligação de uma base nitrogenada, a gente tem a liberação de um íon H+, devido às pontes de hidrogênio. Toda vez que a gente tem essa liberação desse íon H+, o sequenciador ele é capaz de ler a mudança do pH. E por isso ele consegue verificar cada vez que tem uma incorporação de uma base e qual base foi incorporada. Então, por isso que a gente vai conseguir ver, como a gente vê em diversos outros lugares, né? A gente vai conseguir ver essa diferença de letras. Então, se tem a incorporação de um A, a incorporação de um T, a incorporação de um C e assim por diante. É por isso que ao final desse processo, a gente vai conseguir ter a leitura completa da molécula de DNA. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como que esses dados, eles depois de processados bioinformaticamente, como é que eles são disponíveis para os geneticistas para poder fazerem a orientação e a criação do laudo. Então, antigamente, a gente conseguia ver esse tipo de gráfico, que foi um dos primeiros gráficos que a gente obtinha através do sequenciamento. Ele era um gráfico que mostrava todos os cromossomos, então, como vocês podem ver, do cromossomo 1 até o cromossomo 22 e os cromossomos sexuais, tá? E ele sempre, o que a gente espera desse gráfico?
de um embrião, de uma célula normal, a gente espera que todos os cromossomos numéricos, eles apresentem a ploidia 2, que dentro do gráfico está aqui esse número 2, que condiciona ter 2 cópias deste cromossomo. Tudo que for a mais, o software vai aparecer como azul. Então, quer dizer que este material genético está a mais. Ou seja, este embrião é um embrião que tem uma alteração cromossômica. Neste caso, ele tem um aumento da região do braço curto do cromossomo 9. E a gente consegue ver que este embrião ele é do sexo masculino, porque ele apresenta uma cópia do cromossomo X e uma cópia do cromossomo Y. Com o passar da evolução da técnica, a gente conseguiu ter maior poder de detecção, conforme conversamos. Então, a gente começou a ver uma diferença maior de todas as regiões cromossômicas, e por isso a gente consegue ver essa possibilidade. E, por exemplo, neste caso, nós temos um embrião que tem uma trissomia do cromossomo 14 e uma monossomia do cromossomo 22. E é um embrião do sexo feminino, porque ele tem 2 cópias do cromossomo X e nenhuma do cromossomo Y. Com o passar do tempo, a evolução do próprio sequenciamento e dos pipelines de análise de bioinformática, a gente consegue hoje verificar embriões dessa maneira, nas quais a gente tem o maior poder de resolução, o maior poder de confiabilidade dos dados e conseguimos ver todos os cromossomos de uma maneira mais fácil visualmente e com maior segurança do que a gente tem nos resultados. Então, este é um tipo de gráfico que apresenta um embrião com a dotação cromossômica normal. Então, ele tem 46 cromossomos e ele é do sexo masculino, porque ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. E agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês de como a gente vê aqueles embriões que são denominados mosaicos, que é o que está muito em consideração, que toda a comunidade científica está falando bastante com relação à parte da genética pré-implantacional, que é dessa forma, porque ele não é um embrião que nem apresenta a condição de uma monossomia, por exemplo, então ele não está, o gráfico aqui embaixo, na região de ter uma cópia só, mas também ele não tem as 2 cópias como esperado. Então, ele marca como se ele tivesse uma diminuição. Então, neste caso, o nosso software, ele marca que ele como se ele fosse 1,7 vezes. Ou seja, ele está mostrando para a gente que ele tem 70% de células normais, que estão levando esse gráfico para cima, e 30% de células alteradas, ou seja, 30% de células com a monossomia do cromossomo 3. Por isso que esse é um embrião que é considerado um mosaico para a monossomia do cromossomo 3 e apresenta por volta de 30% das células alteradas. Esse aqui é uma forma proprietária do Einstein que a gente desenvolveu, um software de análise para refinar cada vez mais as nossas análises e mostrar cada vez mais a melhora do nosso pipeline de análise, o que ele faz, esse próprio software, só para vocês entenderem. A cada vez que um profissional, um geneticista, faz um relato e mostra que esse embrião ele é alterado, ou que ele é normal, ou que ele tem um mosaicismo, ele vai aprendendo. Então, pelo próprio machine learning que esse software tem, ele vai cada vez se condicionando melhor e aprendendo cada vez mais para cada vez mais ele ser autossuficiente e tornando a análise cada vez menos operador dependente. Aqui, o que eu trouxe um pouquinho para vocês para explicar uma outra área dentro da área de medicina reprodutiva é a parte de DNA mitocondrial. Hoje, existem diversos estudos mostrando que cada vez que esse embrião que estava em divisão, que está em divisão porque está dentro, né, do seu cultivo, ele tinha uma concentração de DNA mitocondrial, ou seja, ele tinha uma concentração de mitocôndrias que são responsáveis pela respiração celular e que, quando essa célula necessita se dividir ou ela está passando por um processo de estresse oxidativo,
ela aumenta a sua produção de DNA mitocondrial, porque essa mitocôndria, né, então o DNA mitocondrial, precisa responder para continuar com que a célula consiga se manter. Então, o que foi sugerido em alguns artigos e por diversas partes na literatura é que os embriões que apresentam uma maior concentração de DNA mitocondrial poderiam levar a uma baixa resposta na implantação, porque o estresse energético que ele sofreu diminui essa possibilidade, que é o que a gente consegue ver em alguns artigos que mostram esse possível biomarcador para o DNA mitocondrial. Então, hoje o que a gente imagina realmente é que quanto menor a quantidade de DNA mitocondrial, melhor a taxa de implantação para esse embrião. Quando o embrião apresenta uma alta taxa de DNA mitocondrial, isso pode levar a uma baixa resposta na implantação, e é por isso que existe uma resposta daqueles embriões que são cromossomicamente normais, que, porventura, não conseguem implantar. Claro que a gente tem que ter sempre ciência que os embriões que apresentam alta quantidade de DNA mitocondrial, eles não devem ser descartados, muito pelo contrário, eles são embriões cromossomicamente normais, mas que sim pode ter essa redução na taxa de implantação. E aqui, um pouquinho para a gente conversar sobre mosaicismo, que é um assunto que está bastante na mídia e que é importante para a gente conversar, e aqui um pouquinho de quais são as diferenças entre os mosaicos que a gente pode encontrar. Então, geralmente dentro de um laboratório a gente tem 4 tipos que a gente fala, que são os mosaicos que apresentam uma aneuploidia, que em todas as células desse embrião ele tem uma aneuploidia. Pode ser a mesma aneuploidia ou uma aneuploidia diferente, mas ele sempre vai ter uma alteração cromossômica. Nesse caso, ele tem uma monossomia do cromossomo 2 e aqui uma monossomia do cromossomo 1. Esse é um embrião que ele vai ser descartado, é um embrião que ele tem alterações cromossômicas completas. O segundo desenho, já é um embrião que a gente considera como mosaico diploide aneuploide. Por que isso? Porque, se vocês repararem, ele tem células que estão em azul, que são células normais, ou seja, apresentam um número de cromossomos normais, e ele tem células que apresentam trissomia do cromossomo 1 ou monossomia do cromossomo 1. Isso quer dizer que este é um embrião que ele apresenta células euploides normais, mas também apresenta células com alteração cromossômica. Este é um embrião que sempre a gente tem que ter uma consideração, uma conversa entre o médico e o casal para se definir qual a melhor conduta, dependendo de qual alteração cromossômica, dependendo de qual a porcentagem desse mosaicismo, pode se correlacionar com uma forma de apresentação ou com outra. O terceiro desenho para a gente ilustrar mosaicismo são os mosaicos para ploidia, que a gente fala. Então, são embriões que apresentam células que todo o conjunto de cromossomos apresentam uma alteração. Ou seja, ao invés deles serem 46 cromossomos, eles são 69. Então, eles têm um aumento de todos os cromossomos. Então, também consideram-se embriões que podem ter um prejuízo para a implantação, podem desenvolver problemas e podem ter prejuízo para esse casal que merece, sim, ter uma conversa e também todo um diálogo com o médico e com o casal. E o último embrião, só para vocês entenderem, é o que a gente considera de mosaico caótico, que ele apresenta diversas alterações cromossômicas na própria célula e também células normais. Esse pode ser um embrião que aconteceu um problema de fecundação, um embrião de uma paciente com idade materna avançada, que aconteceu vários erros de não disjunção, que pode ter ocorrendo dessa forma. Então, só para a gente entender um pouquinho, e agora eu trago um pouquinho de dados da literatura, de alguns relatos, de alguns achados científicos de pacientes que fizeram transferência de embriões em mosaico. Então, nesse estudo, que saiu em 2017,
aqui o que ele mostra para a gente é que eles pegaram 44 pacientes que tinham resultado de mosaico e 51 pacientes que tinham resultado de euploides, então, ou seja, embriões normais. E aí eles compararam a taxa de implantação e a taxa de gravidez. Então, o que a gente repara? Já direto é que a taxa de implantação e a taxa de gravidez ela é muito mais baixa para aqueles embriões que foram considerados mosaicos, claramente mostrando a capacidade da tecnologia em detectar embriões que apresentam uma alteração cromossômica que não teriam condições de levar um nascido vivo. E eles mostram também que 61% desses embriões em mosaico apresentam uma alteração completa, ou seja, é uma alteração do cromossomo inteiro. E 39% apresentavam aneuploidias segmentais, ou seja, então ele tinha uma perda ou um ganho de uma parte de um cromossomo. E mesmo assim, dessa forma, ele também mostra os mesmos resultados de baixa taxa de implantação e baixa taxa de gravidez. E assim, continuando um pouquinho de dados científicos, esse artigo ele mostra, e ele fez um gráfico super importante, de quais são as trissomias ou monossomias que são menos relacionadas com sucesso reprodutivo, ou seja, aquelas monossomias que, estando em mosaicismo, podem apresentar o maior risco para o casal e, por isso, devem ser evitadas. Baseado em todos esses artigos, em toda a comunidade científica e principalmente na posição da sociedade que hoje guia todos os testes genéticos pré-implantacionais, a gente tem uma tabelinha aqui dentro do Einstein para orientar os casais e os médicos sempre pela prioridade de transferência. Então, caso esse paciente, essa paciente tenham somente embriões em mosaico e não exista outra possibilidade de se realizar um outro ciclo, ou a paciente não existe a possibilidade, sugere-se essa taxa de prioridade para esses embriões em mosaico. Então, consideramos os cromossomos 1, 3, 10, 12 e 19 com a melhor taxa de transferência, a maior prioridade, porque existe um baixo risco de eventos adversos. Os cromossomos 4, 5 e 47XYY, ou seja, tem 2Y esse embrião, eles são o segundo grupo em consideração, porque eles já têm um risco maior para abortamentos espontâneos, ou a gente ter uma aneuploidia viável, que existem nascidos vivos com essa dotação cromossômica de 47XYY. O terceiro grupo é o grupo que apresenta os cromossomos 2, 7, 11, 17 e 22. Por quê? Eles já têm um risco mais alto de abortamentos espontâneos, então a taxa de abortamentos espontâneos desse grupo é maior, e existe um risco de dissomia uniparental, que é quando a gente tem o cromossomo, que deveria ser um cromossomo do pai e um da mãe, ao invés da gente ter isso, a gente tem 2 cromossomos, ou do pai ou da mãe, que também não é considerada normalidade e pode ocasionar em diversos problemas para esse nascido vivo. E as trissomias 7 e 11, que são importantes e já tem relatos de nascidos vivos e relatos com acometimento sério para esses nascidos vivos. O quarto grupo, que a gente já considera os cromossomos 6, 9 e 15, a possibilidade de transferência ela só deve ser considerada com cautela e uma discussão super detalhada, porque o risco de abortamento é maior, existe a possibilidade dessa dissomia uniparental e também existem as aneuploidias viáveis. O penúltimo grupo é o que a gente considera as alterações nos cromossomos 8, 20, a aneuploidia triplo X e a aneuploidia da síndrome de Klinefelter, que é 47XXY. Também é considerada a transferência somente com extensa discussão, porque existe uma alta chance de ter envolvimento fetal, principalmente para síndrome de Klinefelter, a síndrome do triplo X, e existe um risco maior para aborto. E o último grupo, que na verdade é considerado que não devem existir transferências e não devem ser considerada a possibilidade de transferência, seriam para os cromossomos 13, 14 e 16,
18, 21 e a monossomia do cromossomo X, que é a síndrome de Turner, porque a gente tem diversos relatos já de nascidos vivos e de todas as alterações decorrentes de ter uma trissomia 21, da síndrome de Down e etc. Então, só para a gente ter uma ideia, com relação aos mosaicismos, a gente sim tem nascidos vivos saudáveis. Isso é inegável, existem diversos relatos. Então, existem essa possibilidade. Mas nós temos resultados significativamente piores sempre com a baixa taxa de gravidez, uma baixa taxa de implantação e, por consequência, uma alta taxa de abortamentos. E isso que é importante que a gente tem que ter em consideração quando a gente está pensando em embriões em mosaico. E para a gente conversar mais um pouquinho das últimas novidades que a gente tem acerca dessa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre a triagem genética pré-implantacional. Então, o que é a triagem genética pré-implantacional não invasiva? Tá? Tem diversos artigos mostrando e saindo ultimamente na literatura que o que eles querem fazer? O que eles querem é analisar essas células embrionárias, então analisar esse embrião sem realização da biópsia. Existem diversos grupos que acreditam que a possibilidade da biópsia em deteriorar o embrião, a gente pode conversar mais sobre isso com relação se existe ou não essa possibilidade, mas existem diversos grupos que anseiam pela necessidade de não se realizar a biópsia no embrião, de você manter o embrião dentro da sua estabilidade. E para isso, eles aspiraram, então, dentro desse meio de cultivo que o embrião está sendo cultivado, né, eles aspiraram esse meio para verificar se existia a possibilidade de obter DNA deste embrião. E eles conseguiram. Então, o que é feito nesse tipo de teste? Você aspira o meio de cultivo desse embrião, porque o embrião, ao sofrer apoptose, ou quando ele vai perdendo algumas células que é natural do próprio desenvolvimento do embrião, da própria divisão celular, ele vai liberando o DNA desse embrião nesse meio de cultivo. E é esse DNA que é analisado. Esse DNA e esse meio de cultivo, ele tem que ser o mais íntegro possível, o mais específico possível para esse embrião. A gente não pode ter qualquer contaminante dentro desse meio, porque senão teremos um resultado falso. Não vai ser a verdade. Por isso que hoje ainda ele é um teste que está em estudo, diversos grupos estão estudando qual que é realmente a possibilidade de se colocar em rotina a utilização do PGTA não invasivo, tá? Só para vocês entenderem, então, para conversar um pouquinho desse artigo, que ele mostrou uma correlação entre a biópsia, que a gente realiza naturalmente na triagem genética pré-implantação, com o PGTA não invasivo. Então, eles fizeram esse tipo de desenho, de estudo, então, pegaram o meio de cultivo, pegaram a biópsia desse meio embrião, fizeram a amplificação genética e sequenciaram como a gente conversou anteriormente. E aí, eles fizeram a análise. E, neste caso, só para a gente conversar, aqui a gente tem as concordâncias do resultado. Então, nesse primeiro gráfico, a gente tem um embrião que apresentava uma monossomia do cromossomo 16 e, com a biópsia, né? E no não invasivo, ele apresentava essa mesma alteração cromossômica também no cromossomo 16. O que foi bonito nesse estudo foi porque, como esse embrião ele ia ser descartado, né, porque ele apresentava uma alteração cromossômica, eles pegaram o embrião inteiro e fizeram a mesma análise para confirmar os resultados. E eles viram que no embrião inteiro apresentava a mesma alteração cromossômica que foi encontrada anteriormente. Aqui do lado, um outro gráfico só para representar aqueles embriões que apresentavam uma trissomia e também teve essa concordância. O que é legal desse estudo? O que ele mostra claro, com certeza, é um N pequeno, né? Então um número de amostras pequeno, mas a gente já consegue ter uma ideia do que a gente pode ter por vir. O que eles falam é que eles têm uma concordância de 87,5% dessas duas técnicas. Quando a gente vai comparar
a técnica de não invasivo e a técnica da biópsia embrionária, você tem até nesse estudo, e eu gosto de frisar bastante isso, neste estudo, uma concordância maior até para quando você faz a análise do meio de cultivo desse PGTA não invasivo. Então, mostrando que a gente tem ainda um caminho a ser percorrido, mas que a gente tem um caminho com uma possibilidade muito grande de ter resultados muito promissores. Esse outro artigo, também mostrei só para a gente ter mais outros dados científicos da literatura, também mostrando as diferenças do que a gente pode ter, né, entre os embriões concordantes e os embriões discordantes entre essas duas técnicas, tá? E ele mostra para a gente uma taxa um pouco diferente, que é isso que eu gosto de conversar. Então, para esse estudo, ele dividiu em embriões que foram biopsiados e aspirado o meio no dia 5, e embriões que foram biopsiados e aspirado o meio de cultivo em dia 6 ou dia 7. E ele mostra uma concordância menor quando você obtém esses embriões em dia 5, mostrando que a concordância dos dois resultados é de 66,7%. Já, se formos obter as células e o meio de cultivo no dia 6, a concordância chega até 88%. Isso mostra realmente que existe um caminho à frente a ser trilhado, então quanto maior o número de pesquisas e maior grupos estudando e realizando esse tipo de análise, mais dados a gente vai ter e mostra que o caminho pode ser muito importante e muito bonito para chegar nessa tecnologia. Este também é um outro artigo que mostra a comparação entre as duas técnicas e ele mostra uma sensibilidade e uma especificidade de 100% e 80%, respectivamente. Aqui é também o desenho de como ele é realizado, só para vocês entenderem sempre como é feito essa análise, mostrando os dados de valor de positivo preditivo e o valor negativo preditivo. E eu gosto bastante desse estudo, que é foi feito também o ano passado, que é um estudo que eles analisaram embriões que foram gerados de pacientes, né, que tinham uma alteração cromossômica prévia. Então, o casal, né, então, ou a mulher, nesse caso, ela tinha uma translocação balanceada entre o cromossomo 14 e o cromossomo 15, e eles conseguiram detectar essas alterações, que são alterações menores, que a gente sempre precisa de um alto poder de resolução para verificar. E eles conseguiram ver realmente neste embrião que existia um embrião euploide. E esse foi um grupo chinês que fez esse estudo. Eles fizeram a transferência desse embrião e teve um nascido vivo realmente com a mesma dotação cromossômica de normal 46XY, mostrando realmente a possibilidade no futuro desse teste cada vez ser mais preciso. Então, só para a gente concluir o que a gente tem hoje realmente, é que o NGS ele é a técnica mais apropriada para realização de triagem genética pré-implantacional, porque a gente tem resultados precisos, muito precisos, são comparáveis a qualquer outra técnica que a gente tem antes, e até melhores, e tem um custo eficiente e são altos rendimentos. O NGS a gente consegue aplicar também ao DNA livre circulante, que a gente estava comentando até agora, desse PGTA não invasivo, porque a gente consegue analisar o cultivo, né, do embrião e evita a biópsia. Claro que, como conversamos, a gente precisa ter mais estudos, mas os resultados preliminares são super encorajadores. E o que eu gosto sempre de frisar é que, apesar da gente ter taxas cumulativas de gravidez diferentes, não serem diferentes quando a gente está falando de pessoas que fizeram o PGTA e pacientes que não fizeram o PGTA, a gente sempre tem que levar em mente que as pessoas que realizaram teste genético pré-implantação, eles vão ter uma baixa taxa de aborto e também uma diminuição do número de transferências para obter um nascido vivo saudável. E isso é o mais importante porque vai ter diminuição realmente desse tempo para a gravidez para gerar um nascido vivo, que é o mais importante, que é o que a gente tanto busca. Então, eu fico à disposição para conversarmos de outros aspectos, outras perguntas, o que for mais interessante a todos.
Simone, eu acho que você Simone, está... seu microfone está fechado. Deu? Deu? Sim. Legal. Então, agora a gente vai dar início ao debate, onde algumas dúvidas, as perguntas que foram feitas no chat aqui, eu vou apresentar para vocês, para os nossos debatedores, para que a gente tenha informação. Eu vou fazer a pergunta aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Biópsia do embrião congelado é segura? Foi a doutora Luciana que fez essa pergunta. Pode falar, Bruno. Eu considero completamente segura, tá? Hoje a gente tem técnica muito importante e as técnicas cada vez foram melhores para a realização das biópsias de embriões congelados e cada vez mais a gente tem profissionais altamente gabaritados para a realização da biópsia que não tem tipo de interferência alguma quando é feita a análise do embrião. Deixa eu complementar aqui, Simone, nessa pergunta. Então, Bruno, o que a gente costuma fazer quando a gente vai fazer biópsia e precisa congelar esses embriões, o ideal é que decida a biópsia antes de congelar esses embriões. Por quê? Eu prefiro muito congelar esses embriões em dia 3. Aí, quando vai fazer a biópsia, eu descongelar esses embriões em dia 3, evoluir para blastocisto e depois biopsiar esse embrião já em blastocisto. Eu, particularmente, apesar de ser seguros, quando se eu puder evitar descongelar o embrião em blastocisto e biopsiar o embrião descongelado em blastocisto, eu, particularmente, acho que a maioria dos embriologistas preferem fazer isso, né? Sim, claro, com certeza. Existem hoje taxas, né, na literatura mostrando de pacientes que tiveram embriões congelados em dia 5, tiveram esse descongelamento, realizaram a biópsia até congelaram novamente, mantiveram a taxa de implantação também, mostrando que realmente a taxa é segura. Mas, com certeza, o melhor dos mundos é o congelamento em dia 3 para posterior biópsia em dia 5. Inclusive, tem uma pergunta aqui que acho que dá sequência nessa, se a rebiópsia também é segura. Quer falar, Bruno? Depois eu falo, pode falar. Posso falar. Hoje também a gente tem na literatura diversos artigos científicos mostrando que a rebiópsia não interfere nem no potencial de implantação desse embrião e nem por consequência na diferença do resultado, né, tornando um falso positivo ou um falso negativo. Também a rebiópsia ela é segura, principalmente para você correlacionar o resultado. Existem alguns embriões que apresentam alterações tão severas que na primeira biópsia você não consegue ter esse resultado, porque as células elas estão degeneradas, por exemplo. Então você precisa de uma segunda biópsia para você principalmente correlacionar esse resultado. Mas sim, a rebiópsia é completamente segura também. A gente costuma fazer, como a gente agora faz, a gente congela e tem essa tranquilidade de poder congelar o embrião biopsiado, esperar o resultado para depois transferir, a gente não tem que fazer mais overnight. Tem até uma pergunta depois falando sobre o overnight também, a gente já pode emendar essa pergunta, mas eu particularmente prefiro congelar os embriões para depois transferir. Por quê? O overnight, ele limita a gente no horário de biopsiar o embrião. Então, para a gente ter uma resposta já no dia seguinte, esse embrião precisa ser biopsiado muito cedo. E muitas vezes esse embrião não está apto a biopsiar muito cedo. Aí realmente a gente pode acabar prejudicando o embrião, biopsiando ele fora do time certo e às vezes nem tendo um resultado desse embrião. Então, alguns embriões, o ideal é levar até o dia 6 para a gente fazer essa biópsia. Então, isso acaba dificultando muito o overnight. Continuando no embrião rebiopsiado, tudo isso depende da característica do embrião também. Porque muitas vezes aquele embrião que não dá um resultado, né, que é um embrião onde a gente não encontra DNA suficiente para dar um resultado, normalmente são aqueles embriões que morfologicamente já não são tão bons. Então, a rebiópsia desses embriões, às vezes, ela é muito difícil de fazer, às vezes você acaba tendo muita dificuldade com esses embriões. Mas no embrião bom morfologicamente, eu não vejo problema nenhum em fazer a rebiópsia. Se quiser complementar, Bruno. Não, é só para falar um pouquinho da pergunta, né? Só porque a pergunta fala da segurança do resultado em 24 horas. A segurança do teste, ela é igual tanto para células que, né, o embrião que vai ser congelado ou o embrião que foi feito a biópsia a fresco. A segurança ela é igual, né? A gente vai receber o material genético e o material genético vai apresentar para a gente o resultado
necessário. Então, a segurança do teste para esse tipo de análise, tanto com o resultado em 24 horas, quanto o resultado em um tempo mais longo, porque o embrião foi congelado, ela é igual. A doutora Júlia perguntou se não causa muito estresse no embrião a rebiópsia. Acho que como está interligada a pergunta, já vale a pena a gente responder essa também. Hoje, por favor, Mauro. Pode falar, depois eu falo, pode falar. Hoje, quando você tem uma clínica que tem uma taxa alta de descongelamento e sucesso evolutivo desse embrião, o estresse sofrido por realizar uma nova biópsia, ele é mínimo, tá? O estresse maior realmente do descongelamento e o congelamento, ele existe, claro, mas o estresse da biópsia, de você realizar um novo procedimento, ele é mínimo também. Claro que a gente tem que pensar que é sempre a gente está realizando um procedimento. Como a gente está realizando qualquer procedimento com um organismo, a gente está realizando um procedimento com um embrião que pode obter alguns problemas. Mas a segurança para realizar a biópsia e esse estresse, foram correlacionados em diversos estudos que eles estão dentro da normalidade, eles seguem os mesmos preceitos de embriões que foram biopsiados uma vez só. Como a gente tem a tecnologia do time-lapse, então tanto para embriões a fresco quanto para embriões que eu vou descongelar e rebiopsiar, é muito legal porque você coloca o embrião ali, você vê todo o desenvolvimento dele, você vê quando ele colapsa, você vê quando ele reexpande, então você consegue minimizar ainda mais esse risco, porque você tem a oportunidade de biopsiar o embrião exatamente no momento certo em que seria ideal biopsiar ele. Então isso acaba facilitando muito também. Legal. Tá fechado o seu microfone. Tem que abrir o microfone. Aí. Oi, Bruno, deixa eu fazer umas perguntas aqui não sei se vai dar tempo, né? Acho que já estamos quase no finalmente, mas eu acho que nós temos alguns colegas, ginecologista e obstetra, que às vezes eles questionam, né? Principalmente nas clínicas de reprodução humana, no caso de abortamento habitual. Então, assim, queria ver qual a sua posição do material de produto de aborto que chega para você. Na minha época, um pouco lá, alguns anos atrás, eles falavam que a contaminação, que a gente tinha que ver, o material tinha que estar muito estéril para a gente ter a replicação da célula, para fazer o estudo genético no laboratório. Mas, recentemente, participando de algum webinar, falaram assim que esse produto de aborto pode ser colhido na própria casa e ser enviado. Lógico que existe a preocupação da contaminação, mas, assim, consegue-se fazer o estudo desse material genético, pelo menos para dar um norte para esse ginecologista, acompanhar essa paciente, falar qual a reincidência desse procedimento, né, de a paciente ter um novo aborto. Então, assim, o produto de aborto vai ajudar a fazer o estudo genético e orientar esse obstetra e ginecologista no consultório. Doutor Fernando, ótima pergunta. Realmente, hoje a gente tem técnica suficiente, que melhorou muito a possibilidade de detecção de todos esses produtos de aborto que a gente tem. Hoje, realmente, a gente pode receber embriões que foram até coletados em casa, tá? A gente recebe aqui no laboratório, isso é comum, tá? Hoje a gente faz a tecnologia de sequenciamento de nova geração, essa mesma que a gente estava conversando de PGTA. Então, o que é importante dela? É que, diferentemente da técnica de citogenética que a gente tinha no passado, a gente não precisa fazer um cultivo de células. Então, a partir do feto que a gente recebe, ou células do vilo, a gente consegue extrair o DNA, porque a gente faz uma extração de DNA desse material, e esse material é que é sequenciado. E o que é mais importante é que a gente, aqui no laboratório, a gente sempre pede o material genético da mãe, ou seja, a gente pede um sangue materno para a gente fazer o descarte da contaminação celular materna. Porque se eu obtenho um resultado, né, desse feto que sofreu um aborto como 46XX, eu preciso tirar a possibilidade que esse material que eu sequenciei é da mãe. Então, por isso que eu pego o material genético da mãe e faço a comparação entre os dois resultados para ver se o resultado que a gente obteve era exclusivo do feto ou se ele era exclusivo da mãe, para dar uma resposta maior. E com certeza, para esses casos de abortamento de repetição,
está indicado cada vez mais a utilização do teste de produtos de aborto para a gente realmente detectar se existia ou não uma alteração cromossômica. Hoje a gente sabe que a maior taxa de alteração de problemas de abortamentos espontâneos em primeiro trimestre são as alterações cromossômicas. E entre as alterações cromossômicas, a trissomia do cromossomo 16 é a mais frequente. Então, saber qual foi a causa desse aborto é super importante, porque às vezes esse casal sofreu um aborto e eles não sabiam que eles apresentam uma translocação balanceada. Então, por exemplo, o casal sofreu 2, 3 abortos. Esses abortos apresentavam trissomia do cromossomo 14, o outro também apresentava uma monossomia do cromossomo 14, e quando foi estudar o casal, viu que o marido ele tinha uma translocação entre o 14 e o 21. Ou seja, todo o problema desse casal foi decorrente porque o marido tem um cariótipo alterado, e aí vem a utilização do PGTA para esse casal não sofrer tanto abortos quando está sofrendo. Então, por isso que eu acho realmente cada vez mais importante. Hoje a gente tem técnica suficiente para poder ter resposta para todos esses produtos de aborto que antigamente eram mais difíceis de você analisar. Eu queria fazer mais uma pergunta, que acho que é um consultório também. Assim, o casal chega e fala assim, eu queria saber, porque nós já tivemos 2 perdas, será que o problema é meu ou do meu marido ou da minha esposa? Sempre eles fazem essa pergunta para a gente, querendo saber aonde tem como, do ponto de vista genético, você fazer, eu sei que tem o FISH, tem uma porção de coisas, mas às vezes não é conclusivo, né? Mas eu não sei como responder para esses casais se tem algum cromossomo que é mais importante para o fator masculino, por exemplo, se tiver algum produto de aborto cromossomo 2, será que ele tem uma relação mais com o fator masculino? Existe alguma dependência de cromossomo voltado para o sexo masculino e feminino ou não? Geralmente, o que a gente acaba conversando é que os cromossomos acrocêntricos, então, quando eles têm uma alteração em cromossomo acrocêntrico, então, cromossomo 21, cromossomo 22, estes cromossomos, eles estão mais correlacionados a erros que aconteceram decorrentes da não disjunção. A não disjunção é quando a gente não tem a separação das cromátides irmãs. Então, esse é um tipo de erro mais presente em idade materna avançada. Então, por isso, eles poderiam ser mais correlacionados ao fator feminino. Mas a gente não consegue precisar sempre, em 100% dos casos, qual que é a decorrência desse problema. Eu acho que é sempre importante estudar cada família como uma família e entender realmente os aspectos. Tá claro, por exemplo, quando a gente tem uma paciente jovem que tem um marido que apresenta uma oligospermia, que obviamente que o fator masculino é o que tá interferindo. Mas, não necessariamente, isso é verdadeiro ou não. Eu acho que sempre o importante, na minha concepção, obviamente, é o fato do casal entender que esse é um problema conjunto do casal e eles vão ter que tratar conjuntamente isso. Eu acho que hoje a gente não tem disponibilidade no laboratório de você detectar realmente, essa alteração veio do óvulo, ou essa alteração veio do espermatozoide. Eu acho que isso que é o mais importante. Ok, obrigado. Ô Bruno, deixa eu fazer pegar uma pergunta que fizeram ali e emendar. Se você acha que o PGTA, o NICS, né, o PGTA não invasivo, se ele vai tomar conta vai substituir o PGTA, ou até mesmo, PGTM acho que não, né, mas o PGTA, e vai entrar na rotina direta do laboratório? Essa é uma pergunta. E emendando, como é que estão vocês aí no Einstein com relação a isso, né? Porque a gente vê que tem outras 2 empresas, uma lá de Ribeirão, junto com o grupo chinês, que já está fazendo isso há algum tempo aqui no Brasil, né? E tem agora outra empresa também que soltou agora um trabalho bem grande em cima disso. Então, eu queria saber qual a sua opinião e como é que vocês estão em relação a isso aí. Obrigado, Mauro. Hoje, o que eu considero é que a gente ainda tem estudos ainda para serem realizados. Eu ainda acho que a gente tem um N não tão suficiente para poder detectar para qualquer pessoa. E, principalmente, o que eu vou te falar, hoje a dependência da realização de um PGTA não invasivo,
ele está muito mais correlacionado às condições da clínica do que com as condições do laboratório. Cada clínica, você sabe melhor do que eu, cada clínica tem a sua clínica, os seus protocolos, e o grande problema do PGTA não invasivo é a alta taxa de contaminação que a gente pode ter. Então, por exemplo, para clínicas que querem fazer PGTA não invasivo, elas precisam trocar o meio de cultivo em dia 3. Tá? Isso é uma obrigatoriedade, porque a gente precisa eliminar qualquer tipo possível de contaminante de células maternas que existam nesse meio, que existem, né? A gente precisa eliminar, porque se a gente realizar a aspiração do meio, né, dessas células, desse embrião que não foi trocado no meio em dia 3, pode, por ter quase 100% das vezes, a gente vai ter um resultado de 46xx, e que a gente sabe que não é verdadeiro, porque ele é decorrente da contaminação materna. Então, serão clínicas que vão ter que trocar esse embrião de meio em dia 3 para poder fazer a aspiração desse meio. Se não trocar o meio, vai ter esse tipo de problema. De acordo com como troca o meio, também você pode ter um problema do risco de contaminação de células fora do embrião. Por isso que tem que ser um ambiente altamente controlado. Então, por exemplo, se a gente for pensar no que hoje o IVE da Espanha está fazendo, eles também trabalham com time-lapse, que hoje eu acho que é a melhor tecnologia que a gente tem, né, dentro do laboratório, mas eles trocam o meio em dia 3. E eles continuam fazendo isso, e eles continuam fazendo dessa forma, e fazendo biópsia, fazendo hatch em dia 3. Então, eu acho que a gente tem mais estudos ainda para frente, tá? Eu acho que a gente precisa de cada vez mais centros com a vontade de fazer esses dois tipos de análise para a gente ter a correlação dos dados, tá? Mas hoje, na minha opinião, não é a técnica de análise do material genético que está o limitante, mas sim a parte na clínica na qual a gente precisa correlacionar quais são os melhores dados. O que se é para continuar com o time-lapse, se não é, se vai trocar o meio em dia 3, como vai fazer. Aqui dentro do Einstein, Mauro, a gente tem todos os protocolos para fazer PGTA não invasivo, só que cientificamente, a gente não acredita ainda que existe uma sensibilidade suficiente para poder entregar um laudo para você. Então, por isso, comercialmente, a gente ainda não oferece, tá? A gente oferece o PGTA, mas a gente também trabalha com possibilidade de pesquisa, como a gente já conversou algumas vezes, né, sobre isso. E só para complementar o que você falou, com certeza, com relação a PGTM, nem pensar. E com o time-lapse também praticamente inviabiliza, né? Porque a maioria dos time-lapse que a gente tem hoje, o cultivo é em grupo. Então, a chance de contaminação ali é muito grande. É muito difícil você conseguir um resultado dentro do time-lapse. Esses embriões você teria que fazer numa incubadora comum, o que já muitas coisas vão voltar atrás, porque hoje o estudo tudo fala da menos manipulação. Você trocar o meio, você está manipulando. A incubadora mais precisa que é o time-lapse, você vai ter que voltar para outra incubadora. Ou eles vão ter que fazer um novo sistema de time-lapse com cultivo individual, né? Exato. O cultivo individual é principal, assim. Se você tiver cultivos em grupo, como a gente tem no time-lapse, obviamente, você vai estar tendo resultados misturados. E aí, possivelmente, você vai ter uma alta taxa de mosaicismo, porque esse embrião que tinha a dotação normal está sendo correlacionado com o DNA de um embrião que tinha uma trissomia 13, por exemplo. Nesse mesmo gancho, ali fizeram uma pergunta também, e você falou na palestra também sobre a dosagem mitocondrial, né? Se faz, se não faz. Normalmente, se a gente solicitar, vocês enviam, né? Mas daqueles embriões que são euploides, né? Mas é uma coisa que praticamente não está meio em desuso, né? Porque a gente não viu uma aplicabilidade tão grande com isso, né? Isso. Na literatura científica não chegaram a um consenso de que realmente esse tipo de aplicação ele tem realmente uma correlação com achados de implantação. Existem diversos grupos e os grupos eles mostraram resultados discordantes. Existem grupos que mostraram que realmente embriões que apresentam uma taxa maior de DNA mitocondrial tiveram uma baixa taxa de implantação. E existiram grupos que mostraram não. Embriões que tinham alto DNA mitocondrial e baixo DNA mitocondrial apresentaram a mesma taxa de implantação.
Por isso que aqui dentro do laboratório, obviamente que a gente consegue verificar o DNA mitocondrial através do sequenciamento, a gente consegue ter uma ideia e a gente acaba conversando com a embriologia, com o casal, se eles assim desejarem. Mas hoje não é a gente também não acredita que é um achado comercial para ser feito. Mas você acredita no MIT-Score? Doutor Fernando, o MitoScore, só para a gente deixar claro para todos, MitoScore, na verdade, é o nome comercial que um dos laboratórios, o laboratório espanhol, a Genomics, ela faz para esse teste. Eu, particularmente, doutor Fernando, eu ainda acho que devem ter mais estudos para realmente a gente ver a validade desse tipo de teste. Você tem alguma relação sua, pessoal, aí? Você fez em alguns embriões, você falou que tem a tecnologia aí disponível, né? Você conseguiu relacionar alguma coisa assim, mais em termos de pesquisa sua, não? Hoje não muito, até porque a maioria das clínicas que a gente trabalha, a gente acabou não conduzindo esse tipo de experimento, mas a gente, né, conversando aqui, a gente pode correlacionar isso sim aqui dentro, começar a fazer um estudo a partir desse momento e correlacionar algumas coisas. Ou até a gente pode fazer um estudo retrospectivo, pegando algumas das transferências que a gente já fez juntos e verificando a taxa do DNA mitocondrial. Seria um prazer. Okay. Bom, vamos finalizar aqui a webinar, né, devido a outras programações. Agradeço a presença e disponibilidade de todos. Passo as considerações finais aos palestrantes. Doutor Bruno, alguma consideração final? Eu queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês, agradecer o Mauro, o doutor Fernando, pela parceria e pelo webinar, que foi muito bacana para todos. Bom, doutor Fernando? Eu agradeço a todos, agradeço ao Bruno, ao Mauro, a você, a toda a equipe nossa. Eu agradeço aos participantes de ter disponibilidade desse tempo precioso deles para ficar com a gente. E o nosso chat aí vai ficar disponível para responder mais dúvidas e mais perguntas. Agradeço muito. Muito obrigado e boa noite para todos. Doutor Mauro? Obrigado, Bruno, pela brilhante apresentação. Teria mais um monte de coisa para ficar perguntando aqui, mais 1 hora, mas infelizmente a gente tem programação agora é difícil, né? Todo webinar que a gente vai fazer, a gente tem que ver que tem webinar o dia inteiro, né? Então não dá para ficar batendo muito com outros para dar espaço para todo mundo. Mas obrigado mesmo e as outras dúvidas aí a gente vai discutindo por fora aqui. Obrigado e boa noite para todos. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigada pela disponibilidade e tenham um ótimo final de noite, todos vocês. Obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigado, Simone. Parabéns, doutor Bruno.